O Afundanço. Sejam bem-vindos ao episódio 69 de O Afundanço, um podcast onde vos procuramos manter a par do que se vai passando por esses campeonatos nacionais com as equipas séniores masculinas e femininas do Alentejo e do Algarve. Vamos primeiro dar uma vista de olhos aos resultados, para ver como as nossas equipas se portaram no passado fim de semana, para depois passarmos à antevisão dos próximos jogos. E vamos começar, como já é tradição, e o Afundanço é um podcast que gosta muito da tradição, com a Liga Betclic masculina, onde aconteceram os seguintes resultados. O Portimonense recebeu e foi derrotado pelo Porto por 73-81, depois de um jogo em que parecia que o Portimonense conseguia ir dar a volta, mas no final venceu o mais forte. Enquanto que o Imortal deslocou-se até casa do Clube Desportivo da Póvoa e arrancou uma brilhante vitória por 86-88, mostrando que a equipa imortalense está a começar a entrar no bom caminho. Nesta competição, e após este fim de semana de grandes surpresas, com as derrotas do Sporting em casa frente ao Varense e do Benfica em Guimarães, o líder é o Porto, com 13 jogos, 12 vitórias, 1 derrota e 25 pontos, enquanto as nossas equipas seguem o Imortal em sétimo, com 13 jogos, 6 vitórias, 7 derrotas e 19 pontos, enquanto o Portimonense segue na nona posição, com os mesmos 13 jogos, 5 vitórias, 8 derrotas e 18 pontos. Passemos agora à Liga Betclic feminina, onde só houve um jogo, que foi o Imortal 64, Galitos de Aveiro 58, tendo após este jogo a classificação ficado assim ordenada. Em primeiro lugar, o Sportiva dos Açores, com 16 jogos, 14 vitórias, 2 derrotas e 30 pontos, enquanto o Imortal segue na quinta posição, com 16 jogos, 9 vitórias, 7 derrotas, 25 pontos, e finalmente o ACD Ferragudo segue na última posição, a 12ª, com 15 jogos, 3 vitórias, 12 derrotas e 18 pontos. Vamos virar agora as agulhas para a Proliga, Zona Sul, onde os nossos representantes tiveram mais um fim de semana para esquecer. O Imortal Sub-23 recebeu e foi derrotado pelo Barreirense por 91-69, enquanto que o Ginásio Olhanense deslocou-se até casa da forte equipa do Queluz e foi copiosamente derrotado por 103-75. Nesta competição, que é liderada pelo Queluz, que continua com o seu percurso sem falhas, 12 jogos, 12 vitórias e 24 pontos, a apontar-se como um dos grandes candidatos à subida de divisão, um lugar que já foi seu durante muitos anos, os nossos representantes continuam na cauda da tabela, ambos com a mesma pontuação. O Ginásio Olhanense em sétimo e o Imortal Sub-23 em oitavo, com 12 jogos, 2 vitórias, 10 derrotas e 14 pontos. E a deixar cada vez mais no ar que os lugares de acesso à subida de divisão são uma meta cada vez mais inatingível. O campeonato que se segue é o Campeonato Nacional da Primeira Divisão Masculina. Vamos começar com a zona Centro-Sul, onde o Queluz recebeu e derrotou o Elétrico de Pontessor por 91-88. Nesta competição, nesta zona, a classificação está assim ordenada. Clube de Basquete Queluz e a ABA, Associação de Basquete Albicastrense, estão nos primeiros lugares da classificação, ambos com 22 pontos, assim conquistados. Para o CBQ são 12 jogos, 10 vitórias, 2 derrotas, e para a ABA são 13 jogos, 9 vitórias, 4 derrotas. Por sua vez, o Elétrico, fruto da derrota em Queluz, baixou para o terceiro lugar, com 12 jogos, 9 vitórias, 3 derrotas e 21 pontos. A mesma pontuação que o Estoril Basket. Continua o equilíbrio a ser a nota dominante nas equipas desta série. Na Zona Sul, agora, o Sporting Farense recebeu e foi derrotado, um pouco surpreendentemente, pelo Clube de Basquete Albufeira por 71-73. Na Zona Sul, houve desenvolvimentos em relação à semana passada, pois, fruto da derrota do Angra Basket, o Belenenses subiu ao primeiro lugar isolado, com 11 jogos, 7 vitórias, 4 derrotas e 18 pontos, enquanto as nossas equipas ocupam os seguintes lugares. O CBA está num brilhante segundo lugar, com 10 jogos, 7 vitórias, 3 derrotas e 17 pontos, o mesmo que o Angra Basket, o Montijo e o Basket Almada. Por sua vez, o Farense ocupa a sexta posição com 11 jogos, 5 vitórias, 6 derrotas e 16 pontos. E se eu dizia que a zona centro da primeira divisão é equilibrada, o que dizer desta? Qualquer equipa é candidata a vencer em qualquer campo. Grande campeonato.
Na primeira divisão feminina, Zona Sul, o André de Rezende continua sem se encontrar. Desta vez foi até a casa da CIMEC e foi derrotada por 76-58. E após este jogo, a classificação desta competição ficou assim ordenada. Em primeiro lugar, o CIMEC com 12 jogos, 10 vitórias, 2 derrotas e 22 pontos, enquanto a André de Rezende continua no quinto posto com 12 jogos, 5 vitórias, 7 derrotas e 17 pontos. Vamos passar agora para a segunda divisão, onde está o grosso das nossas equipas, e vamos começar com a Zona Sul D. Os resultados foram os seguintes. O Atlético de Reguengos recebeu e derrotou o Montemor Vendas Novas por 134-46, enquanto que o André de Rezende foi até a casa do Seixal e foi derrotado por 66-58. Nesta série, liderada pelo Seixal com 11 jogos, 10 vitórias, 1 derrota e 21 pontos, André de Rezende ocupa a segunda posição com 11 jogos, 8 vitórias, 3 derrotas e 19 pontos. Enquanto o Atlético de Reguengos está no sexto lugar, com 12 jogos, 6 vitórias, 6 derrotas e 18 pontos. Finalmente, o Montemor Vendas Novas continua a lanterna vermelha com 12 jogos, 12 derrotas e 12 pontos. Na Zona Sul o Portimonense Sub-23 recebeu e derrotou o Beja Basket por 72-35, enquanto o Cabo Grândola recebeu e foi derrotado pelos Tubarões de Quarteira por 80. O Cabo Grândola recebeu e derrotou os Tubarões de Quarteira por 86-80. Nesta série o Portimonense Sub-23 segue isolado na primeira posição, com 11 jogos, 10 vitórias, 1 derrota e 21 pontos, seguido no segundo posto pelo Ginásio Olhanense Sub-23, com 10 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas, 18 pontos, os mesmos que a ACD Ferragudo, que segue no terceiro lugar, com 10 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas e 18 pontos. Depois, em quarto lugar, segue o Cabo Grândola, com 10 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas e 15 pontos. Em quinto lugar, vem o Beja Basket, com 10 jogos, 3 vitórias, 7 derrotas e 13 pontos. A seguir, temos os Tubarões de Quarteira, com 10 jogos, 1 vitória, 9 derrotas e 11 pontos. Finalmente, a equipa mais consequente do campeonato, os Monjoanenses de Faro, seguem em sétimo e último lugar com 9 jogos, 9 derrotas e 9 pontos. E em virtude de não ter havido jogos da segunda divisão feminina, vamos passar agora para ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no último fim de semana de janeiro, 27 e 28 de janeiro de 2024. Este fim de semana não há Liga Betclic, depois vai voltar a interromper a competição para dar lugar à Taça Hugo dos Santos. E as nossas equipas vão ter os seguintes adversários. O Portimonense desloca-se até a casa do Futebol Clube do Porto, com o jogo a ter lugar no pavilhão Dragão Arena, no Porto, dia 27/1 pelas 15 horas. Enquanto que o Imortal recebe o Lusitânia Expert no pavilhão desportivo de Olhos d'Água, dia 27/1 pelas 18h45. No sector feminino também não vai haver Liga Betclic, em virtude de se disputar em Aveiro a final a 8 da Taça Federação, tendo o nosso representante Imortal uma tarefa bem dura pela frente. Joga contra o Benfica, dia 26/1, hoje, pelas 19h15, com o jogo a ter lugar no pavilhão do Clube do Povo de Jogueira. Depois, se vencer este jogo, como todos nós esperamos e desejamos, jogará dia 27/1 contra o vencedor do Sportiva CPN. Boa sorte para as nossas algarvias nesta competição. Na Proliga, os jogos vão ser os seguintes. O Ginásio Olhanense recebe o Basket de Santo André no pavilhão do Ginásio Olhanense em Olhão, dia 27/1 pelas 16h30. Enquanto que o Imortal Sub-23 se desloca até a casa do Benfica Sub-23, com o jogo a ter lugar no pavilhão Fidelidade em Lisboa, dia 28/1 pelas 15 horas. Passamos agora para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão Masculina. Vamos começar com a Zona Centro-Sul, onde vai acontecer o seguinte encontro. O Elétrico de Pontessor recebe o Estoril Basket no pavilhão municipal de Pontessor, dia 27 de janeiro, pelas 16 horas. Enquanto que na Zona Sul vamos ter os seguintes encontros. O Sporting Farense desloca-se até a casa da Física de Torres Vedras, com o jogo a ter lugar no pavilhão da Física, dia 27/1 pelas 15 horas. Enquanto que o Clube de Basquete de Albufeira recebe o Montijo Basket no pavilhão da Escola Secundária de Albufeira, igualmente dia 27/1 pelas 16h30. Na primeira divisão feminina vai haver um jogo, vai ser o André de Rezende contra o PNP Loures, com o jogo a ter lugar no pavilhão da Escola André de Rezende em Évora,
dia 27 de janeiro, pelas 17 horas. Vamos agora virar as agulhas para o Nacional da 2ª Divisão. Vamos começar com a parte masculina e a Série Sul B, onde os jogos vão ser os seguintes. O Atlético de Reguengos desloca-se até a casa do Real Clube Valcavala, com o jogo a ter lugar no Complexo Municipal de Desportos da cidade de Almada, no Feijó, dia 28 de janeiro, pelas 14h30. Enquanto que o André de Rezende recebe o Clube Nacional de Natação, no pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora, igualmente dia 28 de 1, pelas 15 horas. Finalmente, o núcleo de Montemor Vendas Novas desloca-se até a casa do Maria Pia, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal da Graça, em Lisboa, dia 28 de janeiro, pelas 16h30. No Nacional da 2ª Divisão, Série Sul E, os jogos vão ser os seguintes. Os Bonjoanenses de Faro recebem o Ginásio Olhanense Sub-23 no Pavilhão da Penha, em Faro, hoje, dia 26 de janeiro, pelas 21 horas. Enquanto que o Beja Basket recebe o Cabo Grândola no Pavilhão Municipal de Beja, dia 27 de janeiro, pelas 21h15. E para terminar esta volta pelas nossas equipas nos campeonatos nacionais, vamos falar do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, Zona Sul C, onde vai haver o seguinte jogo. A ACD Ferragudo Sub-22 recebe o Guedessa Sub-22 na nave desportiva de Ferragudo, dia 27 de janeiro, pelas 15 horas. E é este o panorama dos jogos para o próximo fim de semana. Muitos e bons. Antes de terminar, vamos falar de fases finais. Primeiras que já se jogaram, em Sub-18 masculinas e femininas, que aconteceram no Algarve, e a fase final dos Sub-18 masculinas no Alentejo. As classificações destas competições foram as seguintes. Em Sub-18 masculinas do Algarve, o campeão foi o Imortal, ficando em segundo lugar a ACD Ferragudo, em terceiro o Sporting Farense e em quarto o Ginásio Olhanense. Nos Sub-18 femininos do Algarve, a classificação ficou assim ordenada. Em primeiro lugar a ACD Ferragudo, em segundo o Ginásio Olhanense, terceiro o Imortal Basket e em quarto lugar o Portimonense. Nos Sub-18 masculinos do Alentejo, a classificação ficou assim. Em primeiro lugar, Beja Basket, segundo André de Rezende, terceiro Atlético de Reguengos e finalmente em quarto lugar a Associação Juvenil de Estremoz. Quero desde este espaço felicitar todas as equipas intervenientes e demais elementos que muito tiveram que trabalhar para montar competições desta envergadura. Quero, no entanto, deixar uma palavra especial para os vencedores, Imortal em Sub-18 masculinos e ACD Ferragudo em Sub-18 femininas no Algarve e Beja Basket em Sub-18 masculinos no Alentejo. Vamos agora falar das fases finais que vão ser disputadas no próximo fim de semana. Os Sub-16 masculinos e femininos no Algarve e as finais de Sub-16 masculinas e final de Sub-16 feminina no Alentejo. Esta só disputada a um jogo por falta de outras equipas. Vamos então começar com os Sub-16 masculinos do Algarve. Prova disputada no Concelho de Lolé, nos pavilhões Doutora Laura Aires, em Quarteira e Municipal de Lolé, com o seguinte calendário. Sexta-feira, dia 26 de janeiro, jogam no Pavilhão Municipal de Lolé, pelas 19h45, os Tubarões de Quarteira contra o Imortal Basket. Pelas 21h45, Portimonense contra o Ginásio Olhanense. Sábado, dia 27, os jogos disputam-se pelas 14h30, já no Pavilhão Dr. Laura Aires, em Quarteira, com o seguinte calendário. Vencedor do jogo 1 contra o vencido do jogo 2 e pelas 16h30, vencedor do jogo 2 contra o vencido do jogo 1. Domingo, dia 28 de janeiro, pelas 9h30 da manhã, jogam o vencido do jogo 1 contra o vencido do jogo 2 e pelas 11h30 o vencedor do jogo 1 contra o vencedor do jogo 2. Falemos agora da competição de Sub-16 feminina do Algarve, que também vai ser disputada no pavilhão Dr. Laura Aires, em Quarteira, e pelos mesmos clubes, com o seguinte calendário. Sexta-feira, dia 26, jogam pelas 19h45 o Imortal Basket contra os Tubarões de Quarteira. E pelas 21h45, Ginásio Olhanense contra o Portimonense. Portanto, sábado, dia 27, os jogos disputam-se a partir das 19 horas, vencedor do jogo 1 contra o vencido do jogo 2, e pelas 21, o vencedor do jogo 2 contra o vencido do jogo 1. Domingo, para terminar, pelas 15h30 da manhã, joga o vencido do jogo 1 contra o vencido do jogo 2, e pelas 17h30, o vencedor do jogo 1 contra o vencedor do jogo 2. Em relação à competição de Sub-16 feminino do Alentejo, como eu disse, vai ser uma final, pois só há duas equipas deste escalão no Alentejo, e que são o Atlético de Reguengos e o Beja Basket, que vão disputar o título dia 27/1 pelas 11h30 da manhã no pavilhão da Escola André de Rezende.
Finalmente, resta-me referir a fase final de sub-16 masculinos no Alentejo e cuja disputa vai replicar o que tem sido feito no Algarve. Formato de todos contra todos, com os jogos a serem disputados em Beja e com os seguintes calendários. Sábado, dia 27 de janeiro, pelas 9h30, jogam na Escola Santiago Maior, em Beja, o Beja Basket contra o Montemor, Vendas Novas, e pelas 11h30 os Salesianos de Évora contra o Atlético de Reguengos, igualmente na Escola Santiago Maior. Depois, a partir daí, os jogos vão ter a seguinte chave: ainda no sábado, pelas 16h30, já no Pavilhão Municipal de Beja, jogam o vencedor do jogo 1 contra o vencido do jogo 2 e pelas 18h30 o vencedor do jogo 2 contra o vencido do jogo 1. Domingo, dia 28 de janeiro, pelas 9h30 da manhã, joga o vencido do jogo 1 contra o vencido do jogo 2 e pelas 11h30 o vencedor do jogo 1 contra o vencedor do jogo 2. Neste dia, com todos os jogos a decorrer no Pavilhão Municipal de Beja. Ainda falando de fases finais, este fim de semana continua a disputa da Final 3 do Campeonato Regional de Séniores Masculinos do Alentejo, competição essa que se está a disputar em Estremoz e onde vão acontecer os seguintes jogos. Sábado, dia 27, pelas 15 horas, jogam Clube Elvense de Natação contra os Salesianos de Évora e no domingo, dia 28, para fechar as contas desta competição, jogam Estremoz contra o Clube Elvense de Natação. Recordo que no fim de semana passado já aconteceu um jogo, o Estremoz jogou contra os Salesianos de Évora, com o resultado a ficar no segredo dos deuses, pois estive a pesquisar nas páginas dos clubes e da Associação do Alentejo e não consegui apurar qual tinha sido o placar final. Desde este espaço, desejo maiores felicidades a todos os clubes envolvidos nestas competições. Nós vamos ficar por aqui, até porque este programa já vai longo. Desejo um excelente fim de semana, que nós para a semana cá estaremos e até lá, já sabem, grandes jogos de basquete.